esse trabalho de uma forma, é claro, diferenciada das vezes que participávamos antes de ir para a missão, quando tínhamos apenas a esperança do chamado. Porém, agora já vivenciado o chamado de Deus, nós compreendemos de uma forma melhor o que é um trabalho missionário. Por isso aqui nós agradecemos a Deus esse privilégio de estarmos aqui. Estamos aqui, eu, minha esposa e um dos filhos, o outro não pôde chegar. Estamos trabalhando ali, pela misericórdia de Deus, no setor 11, na cidade de Itapissuma, em Itamaracá. Quando recebemos a ligação do Templo Central, nós agradecemos a Deus. Primeiramente, por termos mais uma vez a oportunidade de reencontrar o evangelista Azarias Rosa, nosso amigo, juntamente com sua esposa, os filhos que aqui estão. Trabalhamos um pouco de tempo juntos. Trabalhei com ele, não sei se dei trabalho. Amém. E amém. Foi uma bênção estarmos juntos ali. E hoje o Senhor quis que estivéssemos aqui. Também agradeço assim por esta oportunidade o nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela escala desta noite, o anjo da igreja, como também louvamos a Deus pela vida de toda a igreja que tem orado por nós. Amados, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus aos amados irmãos. Antes de nós lermos assim alguns versículos bíblicos, nós queremos desde já agradecer a oração da igreja que orou por nós. Sempre que há um trabalho missionário, sempre que há um trabalho na igreja, é sempre pedida oração pelos missionários. Pela misericórdia de Deus, nós passamos 6 anos em África, ali em Moçambique, no norte de Moçambique, na cidade e na província de Nampula, cuidando da obra do Senhor ali, e grandes foram os feitos de Deus ali naquele lugar e em nossas vidas. E feito estes que, por isso, louvamos a Deus pelas vossas vidas em oração, por todos nós os missionários, pois as vossas orações têm chegado nos céus. Muitos e muitos livramentos recebemos da parte de Deus. Mas eu quero dizer à igreja uma coisa: o Deus que chama é o mesmo Deus que envia, é o mesmo Deus que cuida. Amém, igreja? Fique certo disso. Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo. Aleluia. Eu sinto como hoje, quando Deus falou comigo, quando estava ainda pastoreando assim, uma igreja filial lá no sertão do nosso estado, e era uma sexta-feira, e no ano 2009, no mês de agosto, e no dia 3, que era na segunda, era a convenção aqui no Recife, e nós tínhamos um chamado ardente no nosso coração, pois era uma chamada que vivenciávamos sempre ela, quando o Senhor falava desde os nossos 14, 15 anos de idade, e ali trabalhando, quando estava chegando mais perto do cumprimento, a revelação de Deus é maior, amém? É mais impactante. E eu lembro perfeitamente, eu estava na congregação uma tarde, e junto com um presbítero estávamos resolvendo alguns trabalhos administrativos, e nós tínhamos combinado, eu e minha esposa, que não desceríamos a Recife, por motivo que os meninos estavam em provas. E quando estávamos ali decidindo, cheguei na congregação e fiquei trabalhando com o presbítero. Ele precisou sair, eu estava sozinho, e quando eu estava ali, eu ouvi a voz de Deus poderosamente. Quando o Senhor disse a mim: segunda-feira desce todo mundo para Recife, porque na segunda-feira eu estou cumprindo a promessa de missão nas vossas vidas. Coisa tremenda. E quando o Senhor, aleluia, revelou o nosso pastor, e na convenção ele chamou o meu nome, e que chamou-me lá à frente sem dizer o que era na convenção, quando eu ia descendo pelo corredor do auditório, o Espírito Santo disse a mim no meu ouvido bem forte: eu sou fiel, eu falo e cumpro, aleluia, no tempo determinado. Então, querido, missões é isso, aleluia. Deus
é que tem o controle de todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ler um texto bíblico no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 1. É uma leitura muito gloriosa, onde trata-se também de um chamado de Deus na vida de um dos seus homens para o trabalho do seu reino. Jeremias capítulo 1, verso 1, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Urias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, ao 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Quantos diz amém? Amém. Amados irmãos, sempre quando estamos num momento como este, em culto missionário ou em conferência missionária, para trazer uma palavra à igreja do Senhor Jesus Cristo, nós sentimos um grande peso de responsabilidade, pois sabemos que muito se tem falado sobre o assunto, e a igreja sempre espera que nesses cultos seja trazida uma palavra referente justamente ao caráter do culto. E ao saber que eu estaria vindo para cá, fiquei muito preocupado, pois ao ser avisado, tínhamos tantas tarefas para ser realizadas, e fiquei com aquilo na mente, pedindo ao Senhor misericórdia, porque é Ele quem coloca as palavras na nossa boca. Jesus disse isso aos discípulos quando estava enviando eles. Jesus disse: não vos preocupe, porque na hora que vocês forem para falar, o Espírito Santo porá na vossa boca a palavra. E nós então esperamos sempre de Deus a sua bendita misericórdia para conosco, de Ele nos agraciarmos, nos darmos assim uma mensagem para trazer à igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus e peço desde já as vossas orações, para que assim o Espírito continue a falar aqui neste meio, porque nós sabemos que quando Ele revela-se com um propósito, é no meio da igreja. Quem pode dizer amém por isso? Nós sabemos que no capítulo 13, se não me falha a memória, do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja estava em um momento de comunhão, de devoção, de consagração, de oração, de jejum a Deus. Estavam todos, e ali a Bíblia diz que o Espírito bradou no meio deles. Então a voz mais preciosa, mais doce, a voz mais esperada de ser ouvida aqui nesta noite é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós sabemos que missões trata de algo referente do que parte do próprio Deus. Muitos são os seus significados, e que todos trazem para a compreensão do caráter do culto, ou saber do que é missão. Mas sabemos que quando se trata de missão especificamente espiritual, ou do reino de Deus, olhamos para a Bíblia Sagrada. Porque a missão, já se diz muito, ela é de Deus, ela vem do coração de Deus, ela está no coração de Deus. Nós apenas somos o participante daquele que Ele olha para nós e nos chama para estarmos congregados dentro do seu plano e do seu propósito, para a execução daquilo que Ele tem designado dentro de uma missão. Sabemos que Deus trabalha, como Jesus disse, Ele não para de trabalhar. Desde a criação, Ele trabalha voltado para que o homem não venha a perder-se
nos seus pecados, nos seus delitos, não venha distanciar-se a ponto de ir para a eternidade na perdição. E para isto ele elabora um plano ao qual ele já traça lá no antepassado, lá no tempos antigos, antes mesmo do homem, o plano da salvação. O plano que podemos dizer que é um dos grandiosos planos de Deus em execução na face da terra. É bem verdade que, olhando a lua numa noite de luar, nós ficamos admirados em ver uma massa tão pesada flutuando aí no espaço. É um plano muito glorioso. Mas o plano de Deus para a salvação e o trabalhar no seu reino é um trabalhar glorioso, pois trata-se de algo meramente espiritual. O que achamos é que dentro deste plano vem o Senhor Deus desenvolvendo chamadas ou até mesmo escolhas nas gerações do ser humano, para que eles assim viessem a participar. E nós sabemos aqui dentro do livro de Jeremias que o Senhor, ele revela a Jeremias um dos seus propósitos. E eu quero deixar bem claro aqui de que o que enxergamos aqui para a mensagem desta noite é que Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. E dentro do controle da sua missão, nós vemos que Ele é o Deus que chama, que escolhe, Ele é o Deus que revela, e Ele é o Deus que cumpre o que Ele chamou, o que Ele escolheu, o que Ele revelou, enviando dentro do seu propósito. Nós vemos aqui que Deus aparece a Jeremias. A Bíblia mostra todo um contexto que Jeremias vem falando assim dos reinos, vem falando da situação que se encontrava em Israel, vem falando do contexto social em que ele se encontrava quando Deus dirigiu a palavra a ele. E nós sabemos perfeitamente que quando Deus aparece a Jeremias, Deus revela a Jeremias algo que ele já tinha feito antes de ele revelar a Jeremias. Porque o chamado de Deus, ele é assim: Deus chama na sua presciência e depois é que ele revela aquele que ele chamou. Quantos podem dizer amém por isso? Portanto, eu não sei aqui quantos têm uma chamada específica de Deus, porque todos nós somos chamados para a salvação, todos nós somos chamados para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui dentro desta igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus olha para cada um de uma maneira peculiar, em um chamado específico, que Ele até mesmo ainda não revelou, mas Ele já chamou, mas Ele já escolheu. Observamos que quando Ele revela a Jeremias ele tenta conversar com Deus a respeito daquela revelação, achando ele que o chamado estava sendo realizado naquele momento. E Deus revela a Jeremias algo de que: Jeremias, eu apenas estou te revelando o que eu já decidi, o que eu já escolhi, o que eu já chamei. Porque, Jeremias, o chamado meu para a tua vida foi antes que tu estivesse sendo formado no ventre da tua mãe. Aleluia. Deus, no seu chamado, querido, Ele já te conhecia. Ele sabe o que é que você vai fazer no reino dele aqui na terra. E o que eu acho interessante é que no chamado e no propósito de Deus, ninguém interfere até chegar o momento certo da revelação e do cumprimento daquilo que Deus designou na vida daquela pessoa. Ninguém interfere no momento da chamada, ninguém interfere no momento da revelação, e ninguém interfere no momento de quando Deus está cumprindo e enviando como Ele assim escolheu. Mas quando dizemos ninguém, queridos, até mesmo o nosso inimigo. Observamos que Deus chamou Abraão, revelou-se a Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis. E quando ele revelou a Abraão, é porque ele já tinha visto Abraão e já tinha designado todo um projeto para que Abraão participasse dentro do seu reino, da sua chamada e do seu plano. Nós observamos que Deus já tinha também chamado a Moisés, mas quando ele veio revelar
Moisés, Moisés já tinha uma certa idade, já tinha passado por tantas experiências. Nós também vemos, queridos irmãos, que Deus ele já tinha escolhido a Davi. E quando Deus escolheu a Davi, ele escolheu antes de dizer a Samuel que já tinha escolhido a Davi. Quando ele revela a Samuel, é porque chegou o momento de ele revelar a Davi. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Quando ele envia Samuel para a casa de Jessé, para realizar aquilo que ele queria, revelar um chamado e uma escolha dele, ao qual ninguém sabia. Jessé não sabia, os irmãos de Davi não sabiam, nem mesmo o profeta Samuel. Porque quando Samuel andava penoso por causa de Saul, nós vemos que Deus chamou Samuel a atenção e disse: mas por que você ainda tem dó de Saul? Não passava pela cabeça de Samuel que Deus já tinha chamado alguém, que Deus já tinha escolhido assim alguém. Deus, ele trata tudo no silêncio, mas no momento certo ele revela todos o seu plano e o seu propósito. Enviou Jessé a casa, enviou Samuel, o profeta, à casa de Jessé. Ao chegar lá, dentro do chamado, Deus estava dizendo: o que eu chamei é o que eu vou revelar, e ninguém interfere. Ninguém interfere no trabalhar de Deus. Quando Deus falou comigo pela primeira vez a respeito de missão, eu estava em um culto de consagração de campanha evangelizadora, aproximadamente com meus 15 anos de idade. O Senhor já tinha trabalhado na minha vida, pois recebi a oportunidade. A primeira oportunidade minha foi no ciclo de oração, e pela irmã, esqueci o nome, lembra, Denise? Irmã Rosa, que chamava. Conhece, irmã Rosa. Ela olhou para mim, eu era uma criança, estava no meio dos jovens, ela apontou para mim assim e disse: vamos ouvir uma palavra por esse menino. A minha primeira oportunidade, eu não sabia, era Deus trabalhando, porque Deus já tinha me escolhido e eu não sabia ainda. E ele estava querendo revelar que ele tinha me escolhido. E quando ela disse: vamos ouvir uma palavra por esse menino aí, eu garanto à igreja uma coisa: a porta estava distante, se estivesse perto eu saía por ela. Eu tremi muito naquele dia. As minhas pernas pareciam que batiam mais palmas do que as minhas mãos. E eu não sabia o que fazer. Eu olhei para ela assim e disse: é você mesmo. E era uma direção de Deus naquela vida, naquela hora, naquele momento. Porque Deus estava revelando o que Ele já tinha determinado, o que Ele já tinha escolhido. Ele estava me levando justamente para eu no ministério da palavra. E eu me levantei meio acanhado, sem saber o que dizer. Lembro-me de hoje que eu já disse: o que é que eu vou falar ali? Amados, ao chegar no microfone, só saudei a igreja com a paz do Senhor ao acanhado. Mas quando eu abri a Bíblia, eu sinto como hoje desceu uma unção tão grande. Desceu naquele dia, aleluia, algo tão diferente, que mudou instantaneamente o meu comportamento naquele momento. Em vez de eu estar tímido, acanhado, sem saber o que dizer, eu falei quase 15 a 20 minutos. E quando terminei, eu disse: isso tudo eu falei, era Deus trabalhando. Deus mandou o profeta à casa de Jessé. Ao chegar lá, o profeta disse: é o rei. Deus chamou o rei aqui. E quando viu Eliabe, ele disse: é este. Mas lembre, Deus não se deixa interferir no seu trabalho. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, fica no teu lugar. No momento certo, Ele vai revelar. E quando Ele revelar, aleluia, o sinal de Deus vai aparecer na tua vida, que Ele te escolheu para uma obra específica. E o sinal de Deus veio na vida de Davi. Quando Deus disse: é esse, Deus estava revelando quem Ele chamou. E Samuel, quando viu a Davi, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi naquele momento.
Davi tinha tido grandes experiências no campo de batalha. Tinha matado um urso, tinha matado um leão, e ele sabia que era Deus na vida dele, mas ele nunca tinha provado tal experiência no momento que Deus revelou quem era o seu chamado. Então Deus diz a Jeremias aqui: Jeremias, silêncio, Jeremias, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou chamando agora, eu agora estou revelando o meu chamado. Eu estou dizendo a você que você é a pessoa, porque lá atrás, Jeremias, eu venho já trabalhando a esse respeito. Olha o que Deus disse a Ananias quando Saulo estava orando lá naquela casa. Era conhecido como um perseguidor, era conhecido como um homem mau, um homem grandemente zeloso das leis judaicas. E quando Deus aparece, o Senhor aparece a Ananias e diz: Ananias, vai à casa de um certo Simão, e ali está Saulo orando, ele está esperando, e você vai lá orar por ele, para que ele recupere a sua visão, e o Espírito desça sobre ele. Ananias não acreditou. Ananias disse: Senhor, este homem, Ananias. Mas o que é que tem, Ananias? Este homem persegue a igreja, Senhor. Aí Deus disse: Ananias, é este homem que lá atrás eu já tinha separado ele para uma grande obra. Vai, Ananias, porque este é um vaso escolhido. Olha a revelação de Deus para Ananias. Que coisa tremenda, como Deus trabalha, aleluia, além da nossa lógica, porque queremos construir um pensamento dentro de um trabalhar divino, ou até mesmo dentro de uma chamada e de um plano de Deus. Samuel construiu o seu pensamento. Ele disse: possível é a pessoa mais influente na família de Jessé, mas não era não, era aquele que Deus já tinha escolhido lá atrás. Deus chama, a Bíblia diz, as coisas vis para confundir as que são. Ananias disse: não estou entendendo. E ele disse: cumpra apenas o que eu estou lhe dizendo, vai lá à casa. E quando Ananias chegou lá, que disse a Saulo que estava lá, que orou, a Bíblia diz que os olhos de Saulo se abriu e o Espírito do Senhor desceu sobre a vida dele. Olha o sinal da revelação de Deus aí. Deus é o Deus que chama, e no momento certo Ele é o mesmo que revela. Pode dizer amém por isso? Amém. Quando o Senhor me chamou, fiquei em silêncio. Só algumas pessoas ouviam e Deus não falou mais. Depois o Senhor falou comigo outra vez. Depois o Senhor disse a mim, já casado com minha esposa, chegando na casa de minha mãe, tinha lá uma comissão visitando, ela estava enferma, quando ela era viva. E ao chegar lá, Deus revelou, porque a revelação de Deus é de forma progressiva, amém? É de forma crescente. Eu entrei nesta casa e o Senhor tomou alguém em profecia na hora da oração. Não sei se minha esposa lembra. E quando tomou em profecia, o Senhor usou aquela pessoa justamente na cultura da terra de Moçambique. E quando usou aquela pessoa da cultura da terra de Moçambique, eu até, irmão, se eu chegar lá em Moçambique, eu lembrava muitas vezes, porque o Senhor tomou alguém vinha na minha direção e vinha gigando o corpo. Foi isso que falou. Vinha gigando o corpo e fazendo um barulho na boca, e eu fiquei abismado com aquilo. Eu disse: mas o que se passa? Quando eu disse isso, o Senhor bradou na boca dessa pessoa e disse: entendes tu o mistério? Ao lugar aonde tu vais, procederá desta maneira, como eu estou usando o meu aqui agora. E saiu o Senhor falando, e ainda mais diz: e eu te levarei lá antes que eu te envie. Olha que mistério. Deus
Ele chama desde o ventre da mãe, Ele cuida para quem não mora, como o Senhor disse a mim. Muitas coisas o Senhor disse: aos teus dias de vida, muito criança, o diabo adversário tentou tirar a tua vida, porque eu já tinha te escolhido, mas eu te guardei para este momento. E passou. Lembro-me como hoje eu estava como vice-dirigente da campanha evangelizadora em Casa Amarela. E vim para casa de um culto missionário, oramos e fomos dormir. E ao depois de orar, e deitei-me pela madrugada, e eu estava dormindo, eu senti aquele sono que logo nos pega, aquele êxtase, como um arrebatamento em espírito, e o espírito saiu do corpo. No ano de 1999, olhei para a cama e de repente deparei-me com um ser angelical, e ele estendeu, ao estender a mão assim, a velocidade foi grande, algo tremendo, nunca me esqueço disso, tão grande que eu percebia que eu estava atravessando o oceano, numa velocidade que, ao chegar rapidamente do outro lado, eu parei, o anjo à minha retaguarda, e fiquei na altura de um poste de iluminação pública. Naquela altura que eu estava, e eu olhei para trás, ele, o ser assim em pé, e eu também suspenso sem entender, e vi o movimento daquela rua, e vi que tinha atravessado países do continente africano, passado pela África do Sul, chegado um pouco da fronteira, parei-me, e ali quando estávamos passando, muita gente correndo, e passou uma senhora, e eu entendi depois dessa revelação, que aquela senhora representava a igreja que estava ali na Pula, porque ela passou, e quando passou ela voltou-se, olhou para cima, abriu os braços, e diz: quando tu vens, estamos à tua espera. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel. Ele é tremendo. E quando ela falou isso, eu fiquei chocado com aquela palavra, eles falando comigo, como está me vendo aqui. E altamente, quando eu olhei para trás, eu vi quando o anjo fez assim. E quando fez assim, eu tornei, mas com uma velocidade tão grande, e pulei da cama. Minha esposa estava dormindo, tornei a deitar, dormir. No outro dia eu disse a ela: já sei para onde eu vou. Aleluia. Para onde tu vai? Já sei qual é o país. E era em segredo, eu e ela, não contava nada a ninguém. E eu cheguei um dia na campanha evangelizadora, num culto assim como este de missão, tinha um globo, e o globo rodou na minha frente assim, na secretaria. Aí eu parei o globo assim com o dedo em cima de Moçambique, e disse para a dirigente, que era vice, irmã Conceição, hoje ela dirige o círculo de oração, minha irmã Miriam também lá, a minha irmã Noêmia, que cuidava do discipulado, e o dirigente da campanha, que era Walter Alves, que hoje é presbítero da igreja. E eu disse: gente, o Senhor vai me levar para este lugar aqui. E eles olharam para mim, ficaram assim. Disse: como pastor, como é que diz isso do lado? Disse: porque Deus já me revelou e já me levou a este lugar. 1999, o Senhor já tinha revelado a mim o seu chamado na minha vida, e já estava trabalhando esse chamado. E quando chega perto do cumprimento, irmãos, aí é que Deus revela. Não precisa você sair contando, correndo e dizendo: eu tenho chamada, o Senhor falou comigo. Não, fique quieto, porque Deus se encarrega a revelar a quem Ele quer. Ele disse: Jeremias, eu te chamei, e hoje eu estou falando contigo, e tem uma coisa: eu te dei por profeta às nações. Eu vou te apresentar às nações, Jeremias.
passou. Minha mãe dirigiu o seu coração no córrego do Botijão. E o Senhor disse a mim, no córrego do Botijão, no córrego do Genipapo, quando era dirigido o Genipapo, depois foi para o Botijão. O Senhor falou a mim pelo certo irmão e disse: vou tomar os empregos que você tem e você vai viver da minha obra. 2 empregos, casado, 2 meninos pequenos. Quando falou isso na mente, eu disse logo dentro de mim, calado, eu disse: Senhor, e como vai ficar a situação da minha família? O Senhor disse: dos teus, cuido eu. Já era trabalhar de Deus, Deus já queria revelar. Começou. Dali, irmãos, minha mãe foi transferida para o Botijão, eu trabalhando. Estou falando um pouco do relato do chamado missionário, como Deus trabalha. O Senhor bradou para toda a igreja, e eu fiquei preocupado. Caramba, meus irmãos, meu Deus, o Senhor usou, estava na hora ministrando a palavra, o Senhor usou o lado e disse: homem, prepare-se que está chegando o tempo. Você vai ser enviado para o interior do estado, e de lá naquela cidade eu estou te levando para a missão, como eu te falei. Toda a igreja escutou. E diz: eu estou a falar com o anjo da igreja a respeito deste assunto. E eu cheguei no gabinete do meu pastor, quando ele perguntou a mim: Joab, chegou o tempo que você vai para o interior do estado. Olha para ele. E fique lá até Deus me dizer mais alguma coisa. E eu fui para o interior do estado, estava trabalhando lá. Já tinha 1 ano e poucos meses quando eu estava trabalhando. Deus é um Deus tremendo. É um Deus que chama, é um Deus que revela, é um Deus que cumpre, é um Deus que... Todo esse trabalhar é de Deus. E quando chega o tempo, não pense que a sua situação em que você está vivendo é complicada. Deus dá jeito em tudo, irmãos, mas Ele coloca no lugar e você vai fazer a obra. Foi assim com Moisés. Moisés fugido do Egito, queria voltar lá, tinha matado alguém, estava preocupado, já estava distante. Aí Deus apareceu a Moisés e disse: eu tenho chamado para ti. Qual, Senhor? Vais voltar para o Egito. É assim. E passou, queridos irmãos. Quando eu cheguei no gabinete, depois de 1 ano e poucos meses, lá no interior do estado, olha como é o chamado de Deus. Calado, nunca disse nada a ninguém, nunca falei nada ao nosso pastor, porque ele é homem de Deus, e Deus fala com ele. Eu lembro que eu estava conversando com ele quando ele parou o assunto, bateu na mesa assim, olhou nos meus olhos e disse: se eu me mandar para Moçambique, você vai? Olha para ele. Eu parei, choquei com a pergunta, porque estava em um assunto, vi que a coisa mudou e era Deus ali naquele momento. Eu olhei para o meu pastor e disse: com toda certeza, você tem chamado. Se o senhor está me perguntando, agora eu vou dizer. E contei a ele. Quando eu contei, ele fez: aleluia. Deus já tinha falado com ele. Voltei para o interior do estado. Foi quando Deus disse a mim: 1 ano, 2 anos e 8 meses trabalhando lá. Deus disse: desce todo mundo, porque chegou o momento de eu cumprir a palavra e revelar a todos. Quando eu fui chamado na Santa Ceia, apresentado pelo pastor depois da comissão, tinha um diácono próximo de mim assim, e ele tinha visto quando eu estava em um círculo de oração na área do Botijão, ali numa congregação chamada Alto 2 de Fevereiro. Quando uma jovem estava naquele círculo de oração, e quando eu fui ministrar a palavra, Deus tomou ela e esse diácono estava lá. E Deus disse pela boca dela: chegou o momento, prepare-se, porque eu estou a revelar à minha igreja que você é um missionário e estará sendo enviado pela igreja. Quando o pastor me chamou na
ceia, esse diácono, ele deu um grito no meio de todo mundo e disse: eu estava lá. Eu ouvi Deus falando. Deus é o Deus que chama e no momento certo é o Deus que revela, e no momento certo é o Deus que envia, mas também é um Deus que cuida para que a obra seja realizada. Portanto, irmãos, eu não me surpreendo se dentro desta multidão tem os escolhidos de Deus para a missão. Deus está olhando para você. Talvez pense que nunca será nada na casa do Senhor. Talvez ache que o seu trabalho apenas está lá por trás das ovelhas. Talvez pense que o seu trabalho é estar recuado apenas, ninguém lhe vê. Mas Deus, Ele está olhando para ti. Você pode até trilhar outros caminhos, mas os olhos de Deus estão te seguindo. Quando chegar o momento certo da revelação do chamado, Deus vai te trazer para o meio da igreja e vai dar um sinal, e todos vão ver e perceber que Deus já tinha lhe escolhido e um propósito divino para a sua vida está prestes a se realizar, porque Deus chama, Deus escolhe, Deus revela e Deus cumpre a sua palavra.